Olá, galera, estamos aqui com mais um episódio na Arca e nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, com um testemunho inspirador. Fica aqui até o final que você vai ser edificado por essa história. Nós estamos aqui com nossa pastora Mariana, linda e maravilhosa, gente. Ela pastoreava junto com o pastor Jonathan a Lagoinha da Austrália e agora eles estão aqui sendo um dos pastores da Lagoinha de Dublin. Então, fica aqui até o final que você vai ser muito edificado. Mas, Marcelo, fala aí. A arca está aberta e roda a vinheta. Roda a vinheta. Bom, galera, se esse vídeo te edificou, por favor, manda, compartilha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, tá bom? Deixa seu comentário, curte aí e bora para a história dela. Mariana, começa aí pelo começo, né? Como que foi seu encontro com Jesus? Você nasceu numa família cristã ou não? Como é que foi essa caminhada até chegar até onde você está agora? Vamos lá. Bom, então vou começar desde da minha infância mesmo, né? A minha família era católica, né? Eu ia muito na igreja com a minha mãe, né? Fiz Eucaristia, fiz aquela, lembrei, primeira comunhão. Primeira comunhão. Fiz tudo que tinha, assim, né? Pra se envolver na igreja católica. Isso quando eu era pequena ainda, né? Ia sempre acompanhar meus pais, enfim. Quando depois eu tinha mais liberdade, né? Aquela coisa, agora eu sou independente. No colégio, eu comecei a me envolver com drogas. Com 15 anos eu comecei a usar maconha. Já bebia, já ia em muitas festas. Para mim aquilo era uma vida normal. Não foi algo assim, não posso falar assim, eu não tive uma família estruturada. Na verdade, foram escolhas que eu fiz através das pessoas que eu andava. Eu achava que aquilo era normal. Eu estava num ambiente em que a maioria das pessoas usavam no colégio. Então, era que nem cigarro, era que nem bebida. Então, assim, eu vou usar, por que que não? E eu fui usando a maconha até 2013. Até 2013 eu fui usando. Quando eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a usar cocaína. Com uma colega, eu comecei no banheiro. Foi no banheiro que comecei a usar e desde então usava, sempre que eu ia na casa dela usava, com a irmã dela a gente saía para as festas, usava. E comecei a me envolver cada vez mais com drogas, bebida para mim era normal, me relacionava com inúmeros caras, para mim isso era uma vida normal, achava que era normal, achava que eu estava aproveitando a vida. E depois que passava o efeito da bebida, das drogas, sempre me vinha aquilo em casa assim, o que eu tô fazendo na minha vida? E eu sempre sentia um vazio na minha alma, que algo estava faltando, aquilo não me saciava. Eu tinha prazeres momentâneos usando, mas não me saciava. No dia seguinte não me saciava. Então, quando eu entrei para a faculdade, foi em 2011, 2011 até 2015 foi que eu finalizei a faculdade de biologia, eu conheci meu namorado. E foi através dele que eu conheci Jesus. A gente começou a ir juntos para a igreja, ele não ia também, a família dele não ia em igreja nenhuma. Então a gente começou a ir juntos para a igreja, eu comecei num GC, lá no Brasil a gente chama muito de célula, né, aqueles grupos de crescimento que a gente se reúne nas casas. E para mim começou a fazer todo sentido, foi o meu primeiro contato realmente com Jesus, assim, a fundo. Antes eu tinha também eu fazia muita chacota com crente, não gostava de crente. Porque para mim as pessoas que se falavam cristãs ao meu redor não eram exemplos de vida, de relacionamento, de casamento, de práticas. Então eu fazia muita chacota, nossa, isso que é ser cristão, então eu não quero esse Cristo aí. Eu fazia muitos julgamentos, porque realmente eu não tinha pessoas que me inspiravam a ser cristãs, que eram exemplo para mim. Então, até que foi que assim, não dava mais, assim, eu preciso sair dessa vida. Eu estava realmente entrando num fundo do poço em relação às drogas e que eu tentei também fazer terapia. Foi onde eu tive uma frustração muito grande, porque quando eu fui fazer uma viagem, pegar o ônibus na minha cidade, na rodoviária, eu acabei encontrando a psicóloga. E quando eu encontrei a psicóloga, ela estava cheirando a cachaça, a álcool. E aquilo foi algo assim muito... Pra mim, na hora, foi assim, nossa, tipo assim, um baque, porque nossa, eu tô tentando sair dessa vida e a pessoa que pra mim era pra ser um exemplo ali, né, de psicólogo, enfim, né, não é.
Eu não cheguei a falar nada na hora, simplesmente eu nunca mais fui. E que foi aí nesse momento que eu, assim, então vou ter que procurar outra coisa. E foi que ali, eu vou procurar Jesus. Essa é a minha última cartada. E daí foi que eu comecei nos GCs, como eu comentei aqui. Comecei nos GCs, comecei a me envolver muito, comecei a amar os GCs. Eu demorei muito para ir na igreja em si. Eu fiquei uns bons meses só indo de GCs, era só de mulheres, eram mulheres mais velhas que eu, em que eu aprendi muito. Desde o meu primeiro GC, aquilo que elas compartilharam ali da palavra, eu não lembro muito bem o tema, que faz muito tempo isso, né, mas eu lembro que falou diretamente com algo que eu estava vivendo e começou a fazer muito sentido. Eu assim, peraí, então acho que faz sentido de eu começar a dar uma chance para isso, né, para esse Jesus. E eu comecei a me envolver cada vez mais, até depois que eu fui ensino prédio da igreja, né, nos cultos, enfim. Comecei a gostar muito, comecei a participar dos encontros, dos retiros que tinha, e comecei a ir a fundo com Jesus. Eu tinha pessoas, né, que eu segui exemplo, mas também eu tinha muito essa questão, eu preciso de pessoas que eu enxergue numa vida prática que sejam exemplos. Eu sempre tive isso comigo. Porque, por exemplo, eu era um exemplo antes de ser cristã para quem quisesse, uma porta de entrada para quem quisesse drogas. Para mim, assim, gente, eu era uma influência nessa questão, assim, vamos com tudo. Não dá nada, não vai dar nada. De sofrer acidentes de carro, e Deus me livrar, de inúmeras coisas, assim, não vai dar nada, vamos de cabeça. Eu vivia realmente de cabeça nesse mundo das drogas, nesse mundo de prostituição. Eu vivia muito e achava normal. Então, assim, para mim, me pegava muito. Peraí, agora que eu estou conhecendo a Cristo, eu preciso ser uma pessoa exemplo e não aquela pessoa que eu julgava. Né? Eu me autocobrava. Eu preciso, então, agora ser uma pessoa que vai ser exemplo de Cristo, agora que eu estou conhecendo. E não porque alguém me falava isso, porque, na verdade, era o próprio Espírito Santo assim, agora tu precisa ser exemplo. Aquela pessoa que eu julgava, que tu falava contra, agora tu precisa ser essa pessoa, né? Então, eu peguei e comecei a entrar mais de cabeça, mas eu sempre tive muito esse cuidado, né? Peraí, quem são essas pessoas que eu vou pegar como exemplo? Né? E hoje eu vejo muito que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente tem essa facilidade, tanto nas mídias, tanto no YouTube, tanto no podcast, como a gente está tendo essa oportunidade aqui, de falar de Jesus, né? E a gente tem a gente pega, às vezes, pessoas como exemplo, só que a gente não tem um convívio com a pessoa para realmente saber se ela é exemplo em todas as áreas. Exato. Claro que, assim a gente não é perfeito, né? Eu, como pastora, hoje, com essa responsabilidade maior ainda que Cristo me cobra, a gente não vai ser exemplo em tudo. Vão ter áreas que a gente vai falhar, mas a nossa intenção tem que ser obedecer a palavra. A nossa intenção tem que ser agradar a Cristo, antes de qualquer coisa, né? Então, de reconhecer que a gente está errando e vamos lá, vamos de novo. Cristo, me ajuda a arrancar fora esse pecado. Às vezes não são pecados aparentes, né? Tipo assim, pornografia, masturbação. Às vezes são pecados, assim, uma raiz de amargura, que a gente acha assim, ninguém tá vendo, mas eu tô enraizando que Cristo precisa arrancar fora. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, muito assim, ver a vida da pessoa. A vivência, o estilo de vida. Esses dias bateu na minha porta, assim, um irlandês lá em casa. E devia ter seus 23, 24 anos. Ele perguntou assim, como tu sabe que é Deus falando? Né? Que foi Deus que te mandou pra cá. Eu falei assim, porque por minha escolha eu não estaria aqui, né? Eu nunca nem quis visitar a Europa. Por mim eu estaria na Austrália, né? Não teria saído de lá. Pra mim estava muito confortável, estar na frente da igreja, estava tudo andando, estava em Canaã, né? Se eu for falar assim. E eu falei assim, como é que eu sei que é Deus? Eu perguntei pra ele, como é que tu sabe quando da tua namorada? Porque ele compartilhou da namorada dele. Isso, um encontro assim de porta brilha, ele me vendeu um produto e acabou entrando sobre Jesus. E eu falei assim, como é que tu conhece tua namorada? Tendo intimidade? Eu falei, em cima assim. Eu falei pra ele assim, lendo da palavra. Lendo da palavra. A gente conhece a Deus lendo da palavra. A gente pode ter, sim, pessoas, referências, e está ok ter pessoas que vão nos instruir, nos ensinar, mas a gente não pode se apegar a isso. Então, hoje eu vejo que é uma linha muito tênue, que às vezes as pessoas estão dependendo de outras pessoas. Tu não anda, tu não tem convívio para saber se ela tem uma vida de santidade. Que é isso que Deus requer, uma vida de santidade. É um estilo de vida. Se ela pode ter, assim, tipo, ler um devocional, ter uma rotina, tudo bem, mas
Tu tá permitindo que naquele devocional o Senhor te transforme, né? Te transforme. É algo que tu precisa, não só como se fosse uma tabela, né? Uma agenda. Ai, eu vou ter 15 minutos de devocional. Vou ter 15 minutos dentro da palavra, mas aquilo, assim, não penetrou, sabe? Não valeu de nada. Ou pode ter 1 hora que também não valeu de nada. Não é uma coisa que a gente vai... às vezes parece que a gente coloca realmente Deus numa caixinha. Eu quero que tu faça isso em 5 minutos, Senhor. Porque se não fizer... eu já fui assim. Então tem que ter muito esse cuidado, né, da gente, em vez de depender do outro, porque tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente mora fora do país. E se a gente não é casado, a gente tem mais essa tendência ainda a querer depender de pessoas. E tá tudo bem, né? Como eu falei, tu ter pessoas que vão te instruir, vão te ensinar sobre Cristo, mas tu ter essa intimidade com o Senhor, de tu ler a palavra. Eu vejo que se perdeu muito essa questão de... Vem muitas dúvidas simples. Como que eu oro? Né? Ontem mesmo uma menina perguntou, às vezes eu tenho dificuldade de como orar. E daí, ou como ler a palavra, essa disciplina e essa constância no ler a palavra, né? E daí eu até abri assim, né? Abri assim, vamos dar um exemplo prático, então, assim, para te ajudar, né? A como orar, a como falar com o Senhor. Ensine ele, antes de tu começar a ler a tua palavra, tu ora, né? Tu conversa com o Senhor, que a tua palavra venha frutificar na minha vida, que a tua palavra venha criar sementes que venham ser frutíferas, venham alimentar o meu ser, né? Enfim, coisas simples, né? Não precisa ser palavras bonitas, do teu jeito. E daí eu até abri, acho que tinha sido em Hebreus, em que tá falando assim sobre Jesus, e fala assim, da palavra realmente de Deus, que eu porei a palavra na tua mente e farei enraizar no teu coração, né? Farei criar frutos no teu coração, né? Então, assim, às vezes não sabe o que ora o que tu leu. Exato. Senhor, então faça assim, ó, que a tua palavra venha penetrar na minha mente, que ela venha enraizar no meu coração, que ela venha frutificar. Dei outros exemplos, que ela tinha me dado, o exemplo da arca de Noé, que ela estava lendo Gênesis, enfim. Daí eu falei assim, bom, um exemplo assim desse que tu me falou, que tu está lendo Noé. Senhor, me faça ter uma fé que nem de Noé, que não estava chovendo, que não tinha nem resquícios de chuva, de tempestade, e eu consegui, que eu tenho essa fé de que eu vou obedecer mesmo sem estar enxergando as coisas. Então, às vezes, a gente quer criar algo muito místico e o evangelho é simples. Entendeu? Uma coisa que eu entendo é que, assim, às vezes as pessoas, quando se convertem, acham que tem aquela pressão do eu preciso ler a Bíblia em 1 ano, ou eu preciso ler a Bíblia o mais rápido possível inteira. Mas eu acho que a primeira vez ali que você está lendo a Bíblia é tão importante a intimidade que você vai criar, que o que eu fiz da primeira vez, né, que estou fazendo ainda na primeira vez, você vai lendo e a cada versículo você para e fala, o que esse versículo quis falar para mim? E exatamente, porque às vezes se você pegar e ler inteiro, às vezes você vai passar por tantas coisas importantes que você vai falar, beleza, e aí? Agora, quando você lê um versículo e fala, o que esse versículo quis dizer? Meditar na... Aí lê o segundo e fala, o que esses dois querem? Então, quando você vai devagarzinho no passo a passo, é mais importante do que você chegar no final e falar, eu li a Bíblia em 1 ano. E aí? E aí agora eu vou ter que ler de novo e de novo, para entender, porque não é velocidade. Sim. Eu conversei isso com a minha esposa, ela falou, é porque às vezes eu não consigo sair aqui, mas eu preciso terminar. Eu falei, não, você precisa que Deus fale com você. Uhum. Então, se você precisar ficar 1 ano aí lendo Salmos, exato, 1 ano lendo Hebreus, você fica aí 1 ano. Se ele estiver falando com você, sim, se você estiver entendendo, fica 1 ano aí. Não vai para lá, não vai para o próximo livro, sim, se você ainda está ouvindo do Senhor nesse. Então, é não ter nada místico, exatamente, por trás isso que você falou e que você estava falando é um ponto muito bom. A gente estava conversando aqui antes de você chegar, eu, Marcelo e nosso câmera, nosso produtor, para ficar mais chique, sobre a falta de ser pregado na igreja, ensinado na igreja, o básico, o beabá, feijão com arroz. Óbvio, exato, o feijão com arroz. E a gente vai trazendo muitos temas diferentes, que é maravilhoso, mas a gente vai trazendo muitos temas assim, né, tipo elaborados e muitas ideias, e que é importante, mas a gente acaba esquecendo de falar o feijão com arroz, o óbvio. Por exemplo, a pergunta que você recebeu ontem, né, como orar? Como ouvir a voz de Deus? São coisas que a pessoa que está conhecendo Jesus, ela já deveria estar aprendendo. E você como pastora, você pode falar melhor pra gente, como que é isso, assim, porque existe essa falta, né? Sim. Existe
tá faltando, né? Esse beabá, esse básico para o novo convertido entender. Até é interessante, assim, como o Marcelo falou também, que vem de encontro com isso. Ela também citou assim, eu perguntei, tá, quando tu lê a Bíblia, qual o momento que tu entendeu que tem que parar? Ela falou assim, é o momento que eu tô cansada. Que tipo assim, eu já li, e daí eu cansei. Daí eu falei assim, vai ser mais difícil ainda de tu criar uma disciplina em constância, né? Daí eu até citei o exemplo da academia, né? Porque se assim, tu tá voltando e tu vai, vou todos os dias, tu vai ficar todo dolorido, tu não vai querer no outro dia. Tenta fazer diferente, assim, bom, eu vou ler, nem que seja 5 versículos, foi o que até tu comentou, 5 versículos e eu vou lendo, vou orar ali assim, não entendi. Lê no dia seguinte, os mesmos 5 versículos, porque exatamente você, às vezes tem uma pressa de terminar, a gente tem essa tendência, eu preciso terminar. Né? Eu preciso terminar. Só que Deus não consegue nem transformar porque a gente está nessa ansiedade de querer finalizar algo e a gente não está conseguindo permitir ele trabalhar dentro de nós. E é exatamente assim, se tiver que ficar a semana inteira em 5 versículos ou em 1 versículo, fica, mas pelo menos aquele versículo vai penetrar na tua cabeça, vai transformar o teu ser, entendeu? E em relação a isso, eu acho que vai muito também em relação à igreja em si. Se é uma igreja que está recém começando, né? E claro que vai estar sempre um rodízio, e a gente também não pode deixar, não pode também alimentar a igreja só de coisas, de assuntos, né, muito básicos. Vai ter temporadas, sim, que a gente vai entender do Senhor, mas também não pode estar alimentando a igreja só de assuntos muito maduros que a pessoa que está chegando não vai entender. Acho que sim, vai ter que ter tem que ter um discernimento dos pregadores, ali, das pessoas que ministram, e esse acompanhamento da pessoa, né? Que eles fazem muito bem isso, inclusive, desse acompanhamento quando a pessoa está chegando na igreja, né? De ter esse atendimento pastoral, tu entender as necessidades. Tem coisas que eu falo muito assim, o GC é onde vai trabalhar muito desses assuntos básicos também, e é onde tu vai poder ter essa comunhão com pessoas que já estão um pouco mais na caminhada, que vai te ajudar muito. Que foi no início da minha caminhada que me ajudou muito. Às vezes, o culto, é importantíssimo tu estar no culto, né? Conhecer as pessoas. Mas a gente tem que entender que ele não vai ser teu principal alimento. Tu entendeu? Tu não pode depender que no culto é que nem assim, vou lá receber minha bênção. Entendesse? Eu vou lá receber minha bênção e tô pronta pra semana passar. Não, gente, não existe isso, sabe? Tipo, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. A gente tem que se esforçar com Deus, né? Eu não tenho que me esforçar com a Ju e com o Marcelo pra agradar vocês. Tenho sim, né, que viver com... Não tô falando assim que eu vou ter que menosprezar vocês, que vocês... Não, mas o meu principal foco tem que ser Jesus. Entendeu? Tem que ser meu relacionamento no secreto. Tem coisa, assim, que também vai das pessoas que estão chegando também, chegar para o pastor ou chegar para algum líder. Nossa, estou com dificuldade de ler a palavra. Tens como me instruir? Ou não esperar que isso aconteça num culto. Sim, o culto tem que ser de ensino. No culto tem que haver salvação, tem que haver cura, tem que haver libertação, entendeu? Tem sim, e o foco tem que ser Jesus, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado para não alimentar a igreja só com leitinho, né? Que a palavra diz muito isso, e nem só com alimento sólido. Tem que ter um balance. E a gente vai entender como? Tendo discernimento, orando, vendo as necessidades de cada pessoa, né? Ontem, assim, quando tive essa oportunidade de conversar com essas mulheres, as duas eu vi que apontavam para o mesmo, não eram pessoas que eu conhecia, mas apontavam para a mesma necessidade dessa questão de estão em outro país e ter a necessidade de relacionamento, exatamente dessa dependência, que eu vejo muito, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente está em outro país, né? Essa dependência, não criar dependência em pessoas, mas no Senhor é difícil, porque vai ser uma guerra constante da nossa carne com o nosso espírito, né? Hoje em dia, por exemplo, por mais que nós somos casados, pode ser que a nossa guerra não é essa dependência no nosso casamento, pode ser que a nossa guerra é outra, entendeu? E a gente vai ter que entender isso do Senhor, trabalhando, né, nisso aí. Eu acho que hoje eu vejo que... Eu posso estar errado, tá? Mas eu vejo que o GC, ele é mais importante do que os cultos. Eu acho que você, como você disse que no começo você passou um tempo só indo nos GCs, ou a célula, como você falou, eu acho que ali é onde as pessoas vão conseguir sanar essas dúvidas mais básicas, né? Porque que nem a gente aqui, a gente segue a agenda da Lagoinha Global.
Lá tem desde os temas mais básicos, né, que nem teve semanas que a gente falou sobre carne de porco, essas coisas, até temas mais complexos, como é o dessa semana, que é sobre a reforma protestante, né? Então, como você veio desse cenário de, você passou um tempo só indo no GC para depois você começar a frequentar a igreja, qual você acha que é a importância do GC para formar as pessoas, a importância que a igreja precisa dar para trazer líderes bem instruídos para liderar esses GCs? Antes ela responder, explica pra galera o que é GC, né? Porque não é todo mundo da Lagoinha que vai estar assistindo. GC como ela falou, né? Sim. Mais conhecido é célula, né? É um grupo de oração. Grupo de oração, grupo onde as pessoas vão trazer a palavra. É como se fosse um culto, só que não no domingo, né? Na Com casa coisas das mais pessoas. simples, nas casas e tal. Isso. A par da igreja, do culto. Sim. Inclusive, quando eu me converti, a igreja que eu ia não era Lagoinha, a denominação, era outra. Era uma batista, mas não era. Foi onde eu cresci bastante lá, os pastores são incríveis, enfim. Mas, assim, vendo a pergunta sobre os GCs, foi algo que eu entendi do Senhor, né? Não é que todo mundo tem que fazer isso, vai só no GC e depois na igreja. É algo que eu tinha... por eu ter muito preconceito, como eu falei antes, eu preferi estar só naquele ambiente, né? Me fortalecer naquele ambiente. Eu vejo que muito GC é importante sobre essa questão de comunhão, de tu fazer novas amizades. Porque, por exemplo, eu entendi que eu precisava me afastar de todas as pessoas que eu andava, que eu usava drogas. De ser algo radical mesmo. De tentar não enxergar, não no sentido assim, vou repelir essas pessoas da minha vida, nunca mais quero ver. No sentido assim, eu preciso me fortalecer para depois eu chegar até elas novamente. Entendeu? Eu preciso estar forte para eu não cair de novo. E o GC me ajudou muito nisso, porque tinham pessoas mais maduras, tinham pessoas também mais novas na fé, mas que estava todo mundo crescendo junto. A gente tinha uma intimidade por ser um ambiente mais íntimo. Tu tá na casa de alguém, tu tá num espaço que é de intimidade da pessoa, né? Que ela está te recebendo ali na tua casa, que ela está abrindo a tua casa, tá dando do melhor ali, né? Ou tentando dar do melhor. Pode ser que tu não ache que é o melhor, mas ela tá tentando, assim. Então eu vejo que é muito importante para um crescimento saudável, para criar novas amizades também, novos relacionamentos, entendeu? E como a gente falou assim, o pastor no culto de domingo, ele não vai conseguir abordar todos os assuntos de todas as necessidades de cada pessoa, não tem como. No GC também não tem como, mas vão ter assuntos mais específicos e também vão ter questões, como tu falou, que vão poder abordar no GC, não que vai desvirtuar o tema do GC, o intuito não é desvirtuar, mas que aquela pessoa, o líder, vai anotar e vai talvez marcar com a pessoa, porque também os pastores não vão dar conta de todo mundo. Por exemplo, a gente estava até conversando hoje, né, o Jonathan também, que, cara, são mais de acho que 1.000 membros aqui, né? Então, o que é o foco? Fortalecer, primeiramente, tanto o time de pastores quanto a formação de líderes. Os líderes estando saudáveis, tendo esse acompanhamento, vai cascatear para um bom cuidado da igreja, para ser uma igreja saudável, entendeu? A gente está ensinando, instruindo os líderes, tanto de GC quanto dos outros departamentos. Isso vai sendo saudável, um ensino... Tu pegar da mão, assim, vamos junto, eu tô contigo. Isso vai cascatear de ser algo saudável. Porque se tu for assim, eu quero dar conta de tudo, eu sou o pastor principal, a igreja é minha para... Não, meu filho, não vai dar bom. Não vai dar bom. Aquela dependência que você falou, né? Cria aquela dependência, né? Exatamente, porque, por exemplo, assim, eu poderia ter... quando o senhor começou a ministrar que era para sair da Austrália, eu podia dizer, não. A igreja, eu que plantei em Mariane, a igreja é minha e do Jonathan. Mas não, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor, entendeu? Se a gente tem essa questão de posse, controle, a gente já sabe que o controle, cara, não tá no Senhor, tu entendeu? Já criou-se um ídolo no coração. Já criou-se um ídolo, exatamente, já criou-se um ídolo. A gente acha que ídolo é só estátuas, coisas, não. Às vezes o ídolo é um filho, às vezes o ídolo é o teu esposo, a tua esposa, às vezes o ídolo são objetos do teu trabalho, né? Então, às vezes o ídolo é a igreja, o teu ministério, e tu acaba esquecendo da casa, enfim. Então, foi difícil, né? Porque, nossa, Senhor, eu gerei essa igreja e tal. Pessoas, mas que loucura, vocês vão deixar a liderança da igreja. E eu assim, gente, glória a Deus, porque é assim que frutifica novos líderes, é assim que Deus já vinha chamando os líderes que estão hoje lá, que estão de pastor, só que precisava que se rompessem. Uma decisão nossa vai desencadear em outras. Agora me veio até a passagem de Moisés, né? Que Moisés liderou o povo inteiro 40 anos, né? Aquele povo murmurando. Só que a gente pensa assim, tanto pode ser uma falha, quanto pela obediência inteira dele.
Mas, assim, uma coisinha que foi o bater na rocha, que era para ele falar, desencadeou que ele não entrasse naquela terra. Ele viu a terra, mas ele não entrou na terra e teve que fortalecer Josué. E eu, gente, eu assim, Deus... Eu não quero bater na rocha. Me ajuda, porque uma coisinha, a gente pensa em uma coisinha. Uma coisinha. Uma coisinha, Deus. Eu gosto de toda essa parte da palavra. Mas essa aqui, Deus, não vai dar nada. Não vai dar nada. Mas vai impedir que tu suba a outro nível. E Deus sabia, agora vendo essa questão de obediência, Deus sabia que eu tinha, assim, era um sonho a Austrália pra mim desde criança. E Ele sabia que aquilo ia me custar. Que eu tinha enraizado, e Deus falava assim, Mariana, tu não ora assim, usa-me, envia-me, chegou o tempo. Eu não te mandei tu criar raízes. Eu não mandei tu criar raízes nessa terra. Tu fica orando, usa-me, me envia-me, Senhor. Eis-me aqui. E daí quando chego, vamos ver, tu quer segurar. Eu falo que é a oração mais perigosa, Cara, porque ele pode usar do jeito que ele quiser, não é do jeito que você quer. Porque às vezes quando você ora, você fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me, me envia como missionário para Orlando. Gente, mas isso que você falou é muito engraçado, né? Porque eu também morava na Austrália, pra quem não sabe, né? E eu cheguei uma vez na Lagoinha, mas era muito longe de casa. E eu cheguei na Austrália também, fiquei maravilhada, né? Eu falei, gente, que lugar maravilhoso, né? A terra queimando a leite e mel. Eu falei, gente do céu. Gente, tô na Canaã, tava em Canaã. Só que olha que engraçado. O meu quarto, eu tinha tudo, menos guarda-roupa. Eu nunca conseguia ter um guarda-roupa, não era nem por falta de dinheiro, mas sempre dava alguma coisa errado. E o que aconteceu foi que eu consegui uma arara, sabe aquelas arara? E coloquei, tipo, as principais, assim, casacos e tal. Mas, assim, 80% das minhas roupas ficou dentro da mala durante quase 2 anos que eu estava lá. E eu falava, mas Deus, mas o que tá acontecendo? Aí Deus falou um dia comigo assim, é pra você entender que não é pra você plantar raízes aqui. Que aqui é só um lugar de passagem. Eu falei, poxa, Deus. Então, esse lugar de obediência é extremamente importante, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, né? Seja em Canaã, né? Ou seja aqui, eu costumo falar que é a terra dos vampiros, né? É uma cidade vampira, porque parece uma coisa fria, uma coisa assim, meio nublada internamente. Enfim, mas amém, né? Pela nossa obediência, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui firme e forte da Austrália para a terra dos vampiros. A importância da obediência, Exato. Né? A obediência de vocês desencadeou tantas coisas lindas para a Austrália. Que às vezes, quando você retém, eu acho que uma sensibilidade que as pessoas podem ter para saber se estão criando um ídolo é assim, não vai funcionar se eu não tiver. Tipo assim, tem gente que crê que se ele não tiver no GC, o GC não vai. Se ele não tiver, se eu não for, gente, se eu não for para a igreja, não vai ter culto. Exato. Então ali ele já tá criando um ídolo e Deus tá lá assim, meu filho. Se Deus pedir a alguém e aquilo doer, é porque o ídolo já tá ali, já tá existindo ali. Mas Mari, eu também me converti, né, numa célula. A gente começou numa célula, depois foi crescendo e virou, né, o prédio, né, a igreja. A igreja é juntamento de pessoas, mas depois se tornou, né, a igreja em si. Mas faz toda a diferença, né? Tem até uma música se não me engano, da Laura Sogueles, que fala, a tua mesa cura. A tua mesa cura. Você tem que cantar, gente. A Dani tá aqui, ela pode cantar depois pra gente. Mas a tua mesa cura. E essa comunhão, né, de sentar na mesa. E não só ter o estudo bíblico ali, mas tirar dúvida, olho no olho, né? Ter alguém ali para você também prestar contas, né? E pedir ajuda e oração. Fez toda a diferença na minha caminhada, cara. Assim, sem aquilo eu acho que eu não estaria aqui, de verdade. Então, assim, hoje na igreja, por exemplo, eu vejo que tem muita gente que vai para os cultos, mas, cara, muita gente não tá no GC, não participa do GC. O que você pode falar para essa galera? Para eles entenderem. A gente já falou um pouco aqui, mas assim, só ir no culto vai te alimentar de alguma forma, com certeza. Mas assim, essa falta de comunhão, o que causa na vida do cristão? Deus fala, né, que Ele nos fez para termos comunhão primeiramente com Ele. Foi por causa de tudo isso, né? A nossa comunhão tem que ser com o Senhor. E muita gente fala assim, não vai na igreja, às vezes nem vai nos cultos e fala assim, eu tô tendo em casa. Mas, gente, o que tu tá se alimentando, né? Eu não digo agora de alimento sólido, eu digo de alimento físico, né? Mas, tipo, espiritual, o que tu tá vendo, o que tu tá ouvindo. Tipo assim, não é completo tu tá tendo um culto só em casa, né? Cultuando, lendo a tua palavra, porque o Senhor nos fez para andarmos em comunhão. A gente cresce em comunhão, a gente aprende em comunhão, a gente ensina em comunhão, né? A gente ensina em comunhão. Então, o GC,
até tinha uma menina que não vai ainda, era muito questão de horários, até que eu encontrei um horário que tinha um GC, eu falei assim, também temos online. temos online. Mas eu acho que é muito também da pessoa. Se realmente a pessoa quer. Eu acredito que tudo na vida, quando a gente quer, a gente bota como prioridade. Por exemplo, lá na Austrália, no início de tudo, antes de ter igreja, eu ia numa igreja, que é a C3. Eu ia numa igreja e eu coloquei como prioridade e falei com a diretora lá do curso de inglês que eu gostaria de faltar todas as sextas, né? Na época no RGC era outros encontros que tinha, enfim. Que eu gostaria de faltar todas as sextas a aula de inglês, que isso daí é praticamente impossível deles deixarem acontecer, porque eles têm uma questão com o governo, que eles veem a tua presença na questão de inglês por conta do teu visto, enfim. E eu, meti a cara de pau, assim, vou falar com essa diretora do inglês. O não já tenho. Mas assim, não foi alguém que me pediu. Não foi alguém que falou, precisas fazer isso. Eu entendi que aquilo era importante pra mim. E eu falei com a mulher, na cara de pau, e ela liberou, ela falou assim, mas se se teu desempenho diminuir, tu vai ter que começar a vir. Mas Deus honrou que o meu desempenho eu conseguia até subir de nível, são níveis, enfim, que eu tinha que terminar no nível X lá, enfim, e consegui. Mas porque eu priorizei o reino dele, entendeu? Eu priorizei, eu acho que vai muito da pessoa, entendesse? Se a pessoa quer, ela vai dar um jeito. Entendeu? Eu quero... Quando a pessoa quer fazer uma viagem, ela dá um jeito. Ela arruma dinheiro da onde nem existe. Tá emprestado. Mas quando é pro Senhor, sempre tem um empecilho. Não, tá chovendo, isso, aquilo outro. Isso. Vai sempre... Eu acho que é muito do... Cara, é a tua vida com Deus, entendeu? Isso que você falou é engraçado, porque ontem eu falei com o Jonathan, que na hora que a gente estava no culto e o pastor fez o apelo, algumas pessoas levantaram a mão. E aí eu fui até uma pessoa, né? Eu falei, o pastor quer orar por você lá na frente. Ele, não quis. Tudo bem. Aí eu cheguei pro Johnny e falei, teve um rapaz que ele levantou a mão e tal, não sei o quê. Você acha que a gente tem que ir lá falar com ele depois, alguma coisa? Ele falou, não. Ele vai sentir quando é o momento dele. Às vezes hoje ele levantou a mão, é o início. Sim. Às vezes se a gente chegar, a gente pode estar forçando. Exato. Entendeu? Aí eu entendi. Falei, e é muito importante que a pessoa ela queira se confessar. Ela tem essa atitude, né? Querendo ou não, é como se você estivesse se humilhando, só que de uma forma boa, né? Mostrando pro Senhor. Senhor, eu era aquilo, mas agora eu quero caminhar com você. É uma decisão que ela tá tomando, né? É algo muito pessoal, né? Porque eu tinha essa questão, assim, que eu falei que eu tinha um preconceito antes de me converter, por conta de, às vezes, querer colocar algo goela abaixo. Entendeu? E eu não fiz isso com a minha família. Tanto é que em 2024, 10 anos depois, na Austrália, no ano passado, o meu pai se batizou. 10 anos orando. Uau. E eu não fiquei falando de batismo, não fiquei falando, tem que ir botando o goela abaixo, porque eu não acho que é assim. Por mais, a gente tem aquele anseio de ver, e assim a gente até, será que Deus que vai acontecer? A gente ainda até pensa, Deus, quando é que vai chegar o dia? Eu tô cansada de ficar esperando. Às vezes a gente até perde esperança, mas Deus fala assim, mas se eu te encontrei... Daquele jeito podre, Mariana. Exato. Podre. Ai, gente, toda assim, perfeito. Destruída, suja. Tu acha que tu é melhor que... Entendeu? E daí a gente, às vezes, bota assim, que a gente é melhor até nisso. Tu acha que tu é melhor, que é eu que vou me revelar, entendeu? Então faz a tua parte o quê? Mostrando frutos. Sim. Não precisa ficar... Deus tá falando. Ficar, tipo, botando o goela abaixo. Mostra frutos. Mostra os frutos. E aquilo, quando eu vi... Ele descendo as águas. O Jonathan se respondeu, porque o Jonathan que batizou ele. Ele pegou a camiseta do batismo com alguém lá no culto. Foi assim, algo assim, muito, muito doido, né? Que vem essa questão de decidir. Cara, eu não precisei empurrar algo. O Deus falou com ele. Eu orava, fazia minha parte orando, jejuando para minha família. Mas imagina, 10 anos. Demorou 10 anos, gente. É aquela a gente quer as coisas pra ontem, mas Deus já tá trabalhando. Porque ele tá observando, ele também tinha aquela questão de ver pessoas que falavam que eram cristãs e na prática não eram. E eu vejo que o povo carece muito que gente, eu quero ver prática. Eu não quero ficar só que vocês falem, eu ligo o YouTube, eu quero ver prática. Hoje, Jesus quer ver prática nossa. Atitude, né? Quer ver atitude. Mais, né? Quer ver atitude. Jesus quer ver a nossa atitude. Ele não é aquela questão, né? Não é frio nem quente, né? É morno. Ele vomita. Isso que você falou do seu pai é engraçado porque quando eu tava na Inglaterra e aí
eu e a minha esposa, a gente já voltou com o batismo agendado. E quando eu liguei para minha mãe para falar, ó, tô voltando e eu vou me batizar. Na hora que eu falei assim, ó, estou voltando e eu vou me batizar. Ela, eu também. Uau. Quando você vai batizar? Vou também. Não. Então a gente foi se batizar, ela quis, tipo, instantâneo. Aí a sobrinha da minha esposa também quis, a minha avó também quis se batizar, aí da nossa casa, só o meu pai que não quis. Aí, sabe, foi o que você falou, uma frustração. Eu fiquei, meu Deus do céu. Pô, ele tá vendo todo mundo se batizar e ele não vai. Beleza, mas a gente também não falou nada, não forçou, não ficou, sério que você não vai? Tá, beleza. Aí chegou o dia do nosso batismo, a gente batizou, terminou o batismo, ele, eu vou me batizar. Ai, gente. Aí ele batizou no próximo, que foi o que teve na Lagoinha de Alphaville, que foi gigante, ele batizou nesse. Então é o que você falou, tipo, não é forçar. Às vezes você força, você acaba mais afastando exatamente. a pessoa do que trazendo É ela aquela pra coisa, Jesus. né? Pregue, se preciso, fale. Isso. Deixa eu só aproveitar, deixa eu só fazer uma pergunta sobre o seu passado, que você falou rapidinho, porque assim, como você disse, você veio de uma família boa, que era uma família que tinha uma base católica e que, graças a Deus, você nunca teve falta de nada. Mas o que me chamou a atenção na sua caminhada foi que você começou a usar droga muito cedo, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer, quando você começou, você falou no colégio, você estudava em escola pública ou particular? Particular. Porque assim, eu conheço muitos pais que acham porque o filho tá numa escola particular, tá tudo bem, né? Então a importância dos pais tomarem cuidado, achar que a escola cuida, porque assim, você falou que a primeira vez que você usou a cocaína foi dentro do colégio. E tipo, as reações que essa droga traz, e não tinha ninguém, é como se não tivesse ninguém olhando. Porque usar esse tipo de coisa dentro da escola, então o alerta que tem que deixar para os pais é assim, não é porque o filho está dentro da escola que ele está cuidado. Sim. Nossa, não, você falou isso aí agora, me veio outra coisa, me abriu outro link, assim, vai abrindo os links, né, na nossa cabeça. Eu tenho que respirar, porque é muitos. Uma pergunta, você conversa com bastante adolescente? Hoje? Não tanto. Nosso público é muito assim. É mais gente mais velha, né? Tipo assim, na nossa cidade. Mas já teve, né, por exemplo, você já conversou bastante assim? Já teve, acredito que depois do testemunho teve bastante, assim, pessoas que me procuraram, porque teve uma vez que logo quando eu cheguei na Austrália, eu gravei um vídeo, o senhor estava me incomodando muito e eu nunca gostei, assim, de aparecer em câmera, enfim. Até que o senhor realmente desbloqueou, rompeu. Amém. E estou aqui agora. Mas, assim, foi o senhor mesmo, né? Você fala, é o senhor, nada é por nós, né? Mas, tipo, quando eu me expus, né, falando daquela questão da minha vida, aquilo chamou muita atenção daquelas pessoas que me conheceram quando eu usava. E me chamaram. Me chamaram pelo direct do Instagram. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, que estavam em outras regiões, mandando mensagem. O meu irmão acabou falecendo por conta das drogas. Coisas, assim, pesadas, tá? E eu, assim, Deus, o que também tá querendo fazer, né, com tudo isso, enfim. Mas eu não tenho, assim, tem um público específico, né? Eu não acredito que... Tem, sim, áreas, né, que o senhor vai nos chamar, né, tipo, assim, com mulheres, quando a gente conversou. Mas eu acredito que a nossa ministração tem que abranger, querendo ou não, todas as pessoas. Sim, tem perfis diferentes, cada um vai ministrar de um jeito, vai atingir pessoas diferentes, vai ser de acordo também muito com o testemunho de coisas que o senhor te libertou. Mas eu acho que é muito da gente não criar uma limitação. Eu preciso ministrar para só um público X, Y, Z. Não. A nossa mensagem, acredito muito que tem que ser simples, né, como eu falei, e conseguir entrar em todos os corações. Tanto os que não conhecem zero de Jesus, quanto aqueles que acho que já conhecem muito, entendeu? Sim, perfeito. Eu perguntei dos adolescentes, porque agora eu tô ajudando a cuidar dos adolescentes, né? E olhando, assim, alguns testemunhos de outras igrejas, né, eu percebo que, por exemplo, os pais, eles esperam muito que a igreja, né, os líderes, cuidem dos filhos enquanto eles não estão dando exemplo em casa, né? Então, acaba cobrando da igreja aquilo que eles deveriam estar fazendo em casa. Sim. Você já pegou algum caso, assim, Eu não peguei casos assim, mas eu vejo muito, sim. Vou botar assim, hoje como eu sou mãe,
né? A gente acredita, assim, não só na igreja, assim, a igreja e os pastores que tem que instruir, é a responsabilidade do pastor, enfim. E daí a gente tira o nosso cavalinho da chuva, a nossa responsabilidade com pais. Uma coisa é diferente da outra, né? Por exemplo, hoje eu sou mãe e também desenvolvo um papel de pastora, vou botar assim. Mas são coisas diferentes. Em casa eu preciso ser a mãe. Eu preciso ensinar, a palavra diz que a gente tem que ensinar, não é os outros. Os outros vão ensinar, sim, né? Mas não é responsabilidade principal do outro. A responsabilidade quando está em casa, de princípios, valores, né? Ensinar de Jesus é responsabilidade dos pais. É desafiador. Tipo, hoje a Zoe tem 2 anos de idade. Tem coisas que, às vezes, a gente quer assim, nossa, eu quero que tu seja entenda isso já como se fosse uma adulta, né? Mas a responsabilidade de ensino e educação é dos pais. Não é de uma escola, de um colégio, não é dentro da igreja, não. Vão instruir, vão ensinar, vão. Mas é totalmente diferente o papel. O papel em casa como mãe, como pai, e o papel de um pastor, ou de um professor, ou de um psicólogo, ou, enfim. São áreas diferentes. São áreas diferentes. É muito mais importante o ensino dentro de casa do que num colégio ou numa igreja. Porque, assim, as pessoas têm a tendência a terceirizar o problema. Exato. Então, se ela não está conseguindo resolver o problema dentro de casa, ao invés dela buscar uma ajuda para conseguir resolver o problema dentro de casa, ela vai terceirizar. Então, não estou conseguindo resolver aqui, vou deixar para o professor. Não estou conseguindo, vou tentar deixar para o pastor. Eu vi um testemunho sobre... na verdade, não é um testemunho. Ele estava contando um relato que ele estudou numa escola cristã do pré até o 3º colegial. E junto com eles, estudava alguns muçulmanos. Então, os muçulmanos estudaram numa escola cristã desde o pré até o 3º colegial. E nenhum deles se converteram ao cristianismo. Por quê? Se todos os dias eles estavam dentro da escola escutando sobre aquilo. Porque a educação que eles tinham dentro de casa era muito enraizada, que nada que eles escutassem do lado de fora fazia com que eles mudassem aquilo que os pais colocaram. Caramba. Então a importância do que os pais colocam dentro da cabeça do filho, dentro de casa, é o que vai fazer se ele vai cair, se ele vai subir, se ele vai entrar para bebida, para isso, para aquilo. Entendeu? Nossa. Então essa é a importância do que é ensinado Muito dentro bom, de casa. muito bom. É o não terceirizar. Exato. Muito bom. E é muito interessante, como tu falou, nessa questão, né, que por mais que eles passavam o dia inteiro na escola, eles não se converteram ao cristianismo, esses muçulmanos, né? E eu vejo muito hoje, assim, por mais que a Zoe tenha 2 anos, né, a criança, ela aprende muito com os olhos, né? Por exemplo, se eu tô lendo, ela vai querer ler. Ela ama ler. Ela vê o Jonathan ler, então ela tá sempre querendo ler. Mas a gente fala assim, não faz isso, e eu não faço. Gente, é muito mais forte o que ela tá vendo. Eles aprendem muito na visão. É exatamente aquilo que a gente estava falando. A gente quer ver atitudes, né? A gente não quer ficar só ouvindo, né? Até a palavra mesmo diz assim, eu quero ver prática. Não quero que vocês sejam somente ouvintes. Eu quero que vocês sejam praticantes. E é prática constante, né? É uma prática constante. Então, a palavra mesmo já nos ensina. Eu não quero que vocês sejam só ouvintes, fiquem obesos espiritualmente, guardando, se enchendo, e não transbordem, né? E não pratiquem para o próximo ver Jesus na tua vida, para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja exaltado, né? Então, também vem muito de encontro com... Acho que tinha comentado antes sobre o que era mesmo. Agora vou ter que pausar isso de novo. Não tem problema. Deixa eu só... Isso que Vida você real. falou, eu me lembrei um vídeo que não tem nada a ver da igreja, mas a mãe para com o carro no drive-thru. Não sei se vocês viram esse vídeo. Não. E aí tá ela, o pai e a filha atrás. Aí ela pega e fala, me vê um café. Aí a mulher tá vindo, aí a filha fala lá de trás, mãe, você pode me pedir um cookie? Aí ela fala, não vai comer cookie aqui agora, porque tem cookie em casa. Aí ela pega e fala, mas também tem café em casa. Muito bom. Aí ela olha e fala, que eu fiz. me vê um cookie. Eu vi. Entendeu? Porque é o que Exatamente, você sim. falou, tipo, o que adianta você falar pra sua filha não fazer se você tá fazendo? Exato. Então as suas atitudes vão falar mais às vezes do que as suas próprias palavras. Exato, mas pra gente ir pro final, a gente deu uma pincelada muito rápida no começo sobre essa dependência, né, das ovelhas chegar, colocar a dependência, né,
nos pastores, nos líderes, e às vezes até achar que o pastor é Cristo, né? O Salvador, que vai salvar ela ali. E eu lembro muito de João Batista, né? João Batista, ele estava ali preparando o caminho para Jesus chegar e tudo mais. Ele tinha os seguidores dele, e quando Jesus chega, ele fala: eu não sou Cristo, Cristo é ele ali. Exato. Ele aponta, né? Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Como que a gente... Porque isso acontece muito no meio gospel, né? Da gente idolatrar o líder, achar que o líder é o Cristo, e isso é muito ruim. Qual mensagem você poderia deixar para as ovelhas assim que está chegando, né? Que até pessoas que estão há muito tempo na igreja e colocam essa dependência totalmente no líder. Sim. Às vezes até mesmo, não só a pessoa, mas o líder proporciona que isso aconteça. Eu vejo muito hoje pastores, líderes que proporcionam que eles se tornem o centro. Eu vejo muito, hoje está muito na moda essa questão do profeta, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado, muito discernimento. Eu vou falar agora para as pessoas que já têm uma caminhada de alguns anos, ter discernimento. O discernimento, né? Não é porque algum líder, algum pastor, algum que se diz profeta falou que aquilo é verdade. Tu entendeu? Eu sempre falo assim, primeiro, Deus tem que falar contigo. Foi que nem, voltando ao exemplo da Austrália, pessoas falavam, entregaram palavras, enfim, assim, eu assim, Deus, eu sempre falei assim, Senhor, eu não quero depender ou ouvir de alguém o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu quero que nem tu falava, por exemplo, com Moisés, face a face, fale comigo. Que eu não me confunda com as vozes, que eu não me disperse com as vozes, que meus ouvidos estejam atentos à tua voz e que eu não me confunda. E isso a gente não se confunde quando a gente tem intimidade, quando a gente tem maturidade. Agora, quando a gente começa a escutar muitas pessoas, muitas coisas e tem pouco relacionamento ali, porque a gente acha assim, eu não tô lendo a palavra, mas eu tô escutando um YouTube, eu tô escutando um podcast, eu tô tendo meu relacionamento com Deus. Não, entendeu? Aquela mensagem pode até chegar a ti, fazer sentido, mas assim, a palavra transforma. A palavra que é vida. Jesus que é o fôlego de vida. Não é um pastor, não é um líder. Aquela palavra do pastor líder não pode pesar sobre a tua vida. Não pode ser a direção que tu vai ir, entendeu? E então hoje tem muita gente que distorce a palavra. Fala muito de Deus, como vira modinha agora. Tá muita gente falando de Deus. Eu sou cristã, eu sou Deus. Mas, gente, avalie o dia a dia dessa pessoa. Entendeu? E cuidado. Hoje, assim, tem gente que já eu falo assim, muito antiga na fé, já tem anos de igreja, e isso não quer dizer nada, que estão muito mais imatura até mesmo dos novos convertidos, estão ainda bebendo leitinho, que já era, a palavra diz assim, acorda, né? Vocês estão na época de ensinar, não mais de beber leitinho, vocês estão precisando do básico novamente. Não, tipo assim, chega. Discerne no espírito, né? E a palavra diz que a mente natural, ela não consegue discernir as coisas espirituais. E que a mente espiritual, a mente de Cristo, ela discerne todas as coisas. Então, que a gente vem discernir todas as coisas. Não só porque, o líder fala bonito, fala isso, fala aquilo. Mas peraí, é bíblico. Peraí, o Senhor falou comigo antes. Eu já ouvi coisas, gente, assim, o líder tal, o pastor tal falou pra mim que eu tenho que sair do país, ou que eu tenho que ir pra tal cidade, ou que eu tenho que isso, ou que meu visto acabou, ou que meu tempo acabou, ou que eu não vou ser curada, ou que eu vou ser curada. Gente, até é questão de cura, de doença. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, assim. O Senhor mandou te dizer, peraí, gente, cuidado. Primeiro ele tem que falar contigo, então tenha muito discernimento. Por exemplo, hoje, ou até antigamente, se alguém me falasse isso, eu ia ficar assim... Deus tem que falar comigo, gente. A minha voz principal tem que ser o Senhor. E eu nunca posso assim, Deus mandou... Peraí, se faz sentido para ti, eu quero te compartilhar algo que eu sonhei, ou que eu tive uma visão. Não sei se faz sentido, se não fizer, descarta, entendeu? Mas assim, hoje eu vejo que tem muita gente se intitulando e se posicionando em coisas que não é o Senhor. É aquela coisa, né? Tem aparência de santo, mas não é. Hoje em dia tá cheio. Né? E a palavra nos ensina para a gente não deixar nossos ouvidos, né, acostumados com novos ensinamentos e fugir da Bíblia, que é o nosso evangelho simples, entendeu? A gente não tem que mirabolar coisas, o evangelho é simples, entendeu? O evangelho de Jesus era simples, não era mirabolante, eu quero aplausos, que nem tu falou do João Batista, ele não queria aplausos, ele podia, se ele quisesse, né, ter os seguidores dele.
eu e o Jonathan poderíamos ter ficado, eu quero o meu seguidor, eu quero que o meu nome seja exaltado, então eu vou ficar aqui na Austrália. Minhas ovelhas. Não, são as minhas ovelhas, o ministério está crescendo aqui, glória a Deus. Não, entendeu? Não é sobre isso. Então, assim, eu acho que até o maior ponto não é nem os novos convertidos, porque se os novos convertidos estão numa igreja saudável, eles vão conseguir perceber e ter, para mim, o mais, eu vou botar assim, não é que seja fácil, as pessoas mais fáceis assim, de lidar foram os novos convertidos. Tinha muito novo convertido na Austrália. Porque, só que daí o pastor tem que ter muito cuidado, né? Não tem nada enraizado, né? Exato, né? Porque de querer a glória para si mesmo. Se é um pastor que tem uma vida saudável, que entendeu que é Cristo centro, cara, esse novo convertido vai voar. Mas quando a pessoa já tem uma maldade, tu pode afastar cada vez mais, né? E que se trata o pastor ou um líder como idolatria, ele é o meu rei e Jesus, entendeu? O cara aqui na terra e Jesus no céu. Então, eu vejo que muito mais as pessoas que se consideram maduras, que estão anos em igreja, se consideram maduras e na verdade não são. A palavra diz muito sobre essa questão de, não só de cuidado com os ensinos novos, mas também assim, tá toda hora alertando, exortando. Pare de ouvir ou entrar em diálogos de várias teologias, né? Pare de entrar nesses diálogos que não levam a nada, que não edificam, né? Eu sou de calvinista, não sei o que. E fica nessa questão aí, debate, o evangelho, né? É simples, o evangelho é Jesus, exatamente. Tu entendeu? Então, assim, é muito mais, eu acredito hoje, de pessoas que se consideram maduras e não estão ainda, né? Que, inclusive, lá em Coríntios, o Paulo alerta, né, a igreja de Corinto, vocês não estão aptos ainda, porque ainda no meio de vocês há, né, discórdia, há alguns outros pecados que tinham, e já era na época, tipo assim, vocês que se dizem cristãos, tá na hora, tipo assim, de acordar, né? Desperta. Chega disso aqui, né? Isso aqui acontece quando vocês não conheciam a Cristo, né? Então, se a gente conhece a Cristo, a gente precisa permitir todo dia, né? Não é fácil, mas é todo dia matar a nossa carne, permitir que Ele renove a nossa mente, né? Que é muita renovação na nossa mente e que Ele trabalhe em nós. Mas eu vejo muito que é essa questão, assim, que nem tu comentou, né? O que eu quero deixar de cuidado, né? Hoje, assim, um alerta. Muito mais que tu depender de pessoas, dependa de Cristo, né? Vão ter pessoas, sim, que vão destruir, que vão te ajudar, e isso tá tudo certo. Mas não coloca a pessoa num pedestal. E cuidado com líderes, pastores, que às vezes querem muita atenção para si, né? E apontam mais para si e menos para Cristo, né? Era esse ponto que eu ia falar, não preciso nem mais falar. E assim, um resumo, né, de tudo isso é o beabá, né? Tipo, nada substitui a sua leitura bíblica. Exato. Nada substitui seu secreto com Deus, sua intimidade com o Senhor. Nada. Lembrei que eu ia falar. Isso que quando a gente estava orando no começo, só para você entender, quando a gente iniciou isso aqui, esse podcast, a Ju ia começar um podcast e eu nem sabia. Eu ia começar sozinha esse podcast. E aí no momento de devocional, de repente, veio uma voz na minha mente e disse, começa um podcast com a Juliana. Aí é o que você falou, eu mandei a mensagem e falei assim, não sei por quê, vou deixar aí e você vê o que você faz com isso. Sim. Porque eu não sabia que ela ia começar um podcast. Então na minha mente foi, beleza, vou mandar uma mensagem pra ela pra ver se ela toparia. Aí ela, já tava tudo certo. Tá tudo alinhado. Deus confirmando. Exatamente, é o que você falou sobre a importância da intimidade. Que às vezes você deve ter passado isso inúmeras vezes, tipo, o Senhor mandou te dizer que você precisa ir pro Brasil. Aí você, beleza, tem que ir pro Brasil. Aí 3 semanas depois vem alguém e fala assim, o Senhor mandou te dizer que você tem que ir pra Ásia. Exato, e o Marcelo, ele chegou e falou assim, olha, o Senhor falou pra eu fazer um podcast com você. Ao invés de eu pegar e falar, beleza, bora, eu fui orar. Exato. Eu fui orar, falei, não, peraí, calma aí, Deus tem que falar comigo aqui também, querida. Não é só aí Deus foi lá. falando, né? Então essa dependência com o Senhor, o beabá, café com leite, arroz, feijão, Bíblia, leitura, secreto, meu filho, vá pro jejum, vá pra oração e entenda a voz de Deus, nada substitui a palavra. Gente, então a gente tá no final já, né? Na verdade a gente já chegou no final. Foi muito boa essa conversa com a senhora, querida. Espero que a senhora volte aqui, em nome de Jesus.
Inclusive, tô precisando dos aconselhamentos. Às vezes você acha que você vai fazer o podcast, Mas eu não gente. sou Cristo. Gente, Mas ela não é o Cristo. podcast a gente sempre faz com o intuito de vocês serem edificados. Exato. Mas como é bom a gente A ser gente, edificado, né? né? Glória a Nossa. Deus. É que vocês não estão vendo, tá? Mas minha esposa tá ali. Eu só vi a cara dela. Ela tá Ai, aqui, Glória, receba, amém. receba. Ainda bem que eu te acordei, né, meu amor? É isso, Perfeito, muito perfeito. obrigado por ter Eu que compartilhado com a agradeço por essa gente. oportunidade. Ter te acordado nesse feriado, É, né? tem feriado. Feriado ou não feriado é cedo. É? Amém. Então, que bom que a gente não atrapalhou tanto. Então. Amém. Gente, que esse testemunho, né, com a vida dela com Deus possa te edificar. Amém. Manda, por favor, envie esse podcast para as pessoas que o Senhor colocar no seu coração. Curte, compartilha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E a hashtag, tá bom? leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se Leia você a assistiu Bíblia. até o final, coloca a hashtag leia. Eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Bíblia. Ou eu não leio a Bíblia. E o que o Ou eu Senhor te preciso conjuda. É E é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigada, Mari. Obrigado. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.